Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Muitas vezes, aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, e a mesma coisa com membros da liderança. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais. Estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Paulo Júnior assume que está em pecado e foi removido do seu ministério pastoral. Ele não é mais um pastor. Eu estou aí com o canal de Paulo Júnior Oficial aberto. Ele postou há mais ou menos 3 horas atrás esse vídeo, comunicado importante. Nós vamos assistir juntos esse vídeo aqui. A princípio, de cara, essa é uma atitude difícil de se ver. Eu posso dizer que foi uma atitude de homem realmente, a pessoa entender que está errada e dar um passo para trás. Porém, devemos lembrar que existe um engano ainda maior em cima disso tudo, pois Paulo Júnior se colocava como um pastor. Tanto é que foi removido do seu ministério pastoral agora. Só existe um único pastor, de acordo com o próprio Messias, que disse em João 10 que existe apenas um pastor e uma igreja. A igreja não é um templo de pedra, como por exemplo ele mesmo pregava. Ele tinha ali o seu ministério pastoral e fazia com que pessoas fossem até lá para ouvir não só as palavras dele, mas de outros também. Igrejas são pessoas juntas ou separadas que seguem o mesmo ensinamento de Cristo, que comungam, que estão em comunhão e adorando ao Criador, ao Pai, em verdade e em espírito. Mas poucos falam a respeito disso. Eu desejo que Paulo Júnior, após isso, se recupere e volte literalmente pregando o verdadeiro evangelho. Arrependa-se de tudo que ele fez, não importa o que ele tenha feito, mas que abra os seus olhos para pregar o verdadeiro evangelho, pois ainda há tempo. Vamos compreender aí o que ele está falando nesse vídeo. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. A gente percebe que ele, nesse momento, está aí de certa forma abatido, mais magro. Estava mais ou menos 2 meses sem postar nenhum vídeo e voltou agora dando esse recado, tá? Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Bom, aí a gente já começa. 1 Timóteo capítulo 3, qualificações de um pastor. Mas espera, se o próprio Messias falou para nós que só existia um único pastor, como é que na carta de Paulo a Timóteo nós vamos ver as qualificações de um pastor? É aí que começa o engano desse sistema religioso, tá? Vamos continuar. Se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Vamos ver. Vamos abrir a carta de 1 Timóteo, porque além de nós entendermos a situação dele, o importante, a missão desse canal aqui é fazer com que os seus olhos se abram cada vez mais para o verdadeiro ensinamento de Cristo, o verdadeiro pão que nós partilhamos aqui. Eu espero que possamos partilhar todos os dias, tá? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O que é episcopado? Vamos continuar mais um pouquinho aí. É necessário, então, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e também não avarento, para que queira dinheiro. O bispo. O que significa um bispo? Bom, você pode interpretar como aquilo que o sistema religioso quer que você interprete como um cargo hierárquico. E é exatamente isso que nós temos com grande força quando observamos as Escrituras. Devemos lembrar que cada um dos livros das cartas e de toda a escrita que está contida nesse livro que se chama Bíblia Sagrada foi compilado pelo catolicismo romano. Eles pegaram as escritas dos apóstolos e colocaram aqui da forma que eles
bem entenderam. Retiraram alguns livros, como por exemplo o livro de Enoque, considerando apócrifo e descredibilizando as palavras que lá estão. Porém, nós temos que lembrar que, até os dias de hoje, de 2000 anos para cá, tanto a denominação católica romana quanto as protestantes, vira e mexe, fazem as suas correções, as suas leves alterações, as suas revisões. A minha pergunta inicial é: a palavra do Criador precisa ser corrigida? Precisa ser revisada? Quando nós temos essas revisões, traduções, correções, nós conseguimos enxergar que sim, manipularam de certa forma para fazer com que você tenha um pensamento tendencioso. Quando falamos desses nomes como bispos, presbíteros, pastores até mesmo, diáconos, ou entre outros que podem ser considerados cargos hierárquicos nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, nós estamos vendo que eles transliteraram palavras, porém eles fizeram isso quando bem era entendido a cada um deles. Por exemplo, a palavra bispo. Se você puxar a tradução dessa palavra, você tem ali algo como um cuidador, um supervisor, até mesmo um inspetor. Não é um cargo hierárquico, como vemos hoje dentro de denominações religiosas. Nós temos ali um pastor presidente, nós temos um bispo, nós temos os diáconos, nós temos os obreiros e por aí vai. Porém, eles utilizam textos das Escrituras para simplesmente trazer na sua mente que tais palavras são cargos hierárquicos. O que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo aqui é: se alguém deseja o episcopado, onde nós temos a palavra sendo traduzida para supervisão, inspeção, é necessário que um supervisor, um inspetor, um cuidador seja irrepreensível, marido de uma mulher e por aí vai. Nós temos muitas outras palavras, como por exemplo, presbítero, como eu lhe disse. Quando eles querem utilizar a palavra presbítero, ao seu bem entender, eles colocam lá a palavra transliterada. Eles não traduzem a palavra. A palavra presbítero, traduzida, significa ancião, idoso, um homem de idade. Olha que diferença. Quando olhamos, por exemplo, algumas partes das Escrituras, nós vemos que eles fizeram, de certa forma, uma manipulação nessas traduções para fazer com que o nosso entendimento vá até os cargos hierárquicos. Por exemplo, nós temos aqui Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vocês doente? Então chame os presbíteros da igreja, orem sobre essa pessoa, ungindo-a com azeite em nome do próprio Cristo. Ou seja, chame os presbíteros. Não dá a entender de que nós estamos falando de um cargo hierárquico, mas, se você ver, a palavra presbítero significa ancião, um idoso. Chamem os idosos que estão na igreja. Por quê? Essas pessoas de mais idade, elas têm mais experiência, mais fé, provavelmente, com o próprio Cristo. Um entendimento maior porque viveram mais, estão há mais tempo. Você consegue compreender o que estão dizendo aqui, por exemplo? Mas, quando não é do interesse deles, por exemplo, em Mateus 26, eles traduzem. Eles não transliteram apenas a palavra. Eles traduzem. Vamos lá. Cristo, nesse momento, acabou de concluir os seus discursos e disse aos discípulos: bem sabem que daqui 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Nesse momento, os principais sacerdotes do templo, os escribas e os anciãos do povo, por que agora aqui eles não colocaram os presbíteros? Sabe por quê? Porque eles estavam se reunindo na sala do sumo sacerdote, chamado Caifás. O sumo sacerdote do templo. Sabe para quê? Olha aqui. Porque eles iriam se consultar mutuamente para planejar como iriam prender o próprio Messias e como iriam matar ele. Por que eles não colocam como presbíteros aqui agora? Os sacerdotes, os escribas e os presbíteros se reuniram na sala do sumo sacerdote Caifás. Por quê? Porque agora não é interessante para eles ter um cargo hierárquico aqui. Você vai queimar tudo isso que eles estão construindo, pois, os presbíteros se reuniram para matar o próprio Cristo, da mesma forma que aqui poderia ter os supervisores, os bispos.
eles jamais iriam colocar a palavra bispo. Eles jamais iriam colocar a palavra diácono. Se voltarmos lá onde Paulo Júnior está falando, nós vemos que o apóstolo Paulo fala a respeito dos diáconos também. Que o bispo governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sugestão. Porque se o cara não sabe nem governar a sua própria casa, como terá cuidado com a igreja? Tá? Ainda estamos falando do bispo, ou seja, o cuidador. Olha aqui como ele coloca cuidado. Né? Estamos falando de alguém que está cuidando ali dos próprios irmãos. Por quê? Porque dentro dessas pessoas que saíram do sistema religioso, a eclésia, os chamados para fora, é necessário que tenha uns mais experientes e possam, de certa forma, cuidar, organizar quando eles iriam fazer as suas reuniões, quando eles iriam se unir, estudar ainda mais sobre as coisas do próprio Cristo. Ele diz, não seja neófito, ou seja, não seja novo na fé. Se você quer ser um cuidador, um inspetor, né, estar ali tendo esse cuidado com os irmãos, não seja novo na fé, para que você não fique soberbo e não caia na condenação do próprio diabo. É necessário que tenha bom testemunho com os que estão de fora também, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos. O que significa a palavra diácono? Eles colocam aqui como se fosse um cargo hierárquico, onde bispos, obreiros, presbíteros, todos eles têm uma posição, precisam de um salário e seguem uma hierarquia. Pois em Apocalipse, o Criador deixa muito claro, principalmente pelas escritas do profeta João, que o Criador não se agrada dos nicolaítas. Iremos falar disso em um próximo vídeo. Nicolaítas são aqueles que colocam homens sobre homens. Quando nós observamos, por exemplo, a palavra diácono, estamos falando de um ajudante, um servo. Em Mateus 23, o próprio Messias deixa claro, o maior de vocês deverá ser servo. Por que lá eles não colocaram a palavra diácono? O maior de vocês deverá ser diácono. Porque você está quebrando um pensamento hierárquico que eles querem que a população tenha, de hierarquia, de cargos denominacionais. E esses cargos não existem na verdadeira Igreja de Cristo. Estamos falando dos ajudantes, dos servos. Se você quer ajudar aos irmãos a servir a própria igreja, você é um diácono. Eu posso me colocar aqui muito bem no papel de um bispo, um cuidador, alguém que está trazendo uma mensagem cuidadosa do evangelho para que as pessoas não caiam no laço do engano do sistema religioso. Pessoas que estão compartilhando os meus vídeos, por exemplo, podem ser consideradas ajudantes, diáconos. E podem também serem cuidadoras. Se escolherem o episcopado, se escolherem o trabalho de zelar, de cuidar disso aqui para que não caiam no engano, poderemos ser separados ou juntos. Se algum dia decidirmos, vamos nos reunir pessoalmente em algum lugar, em uma praça, em um ambiente público aberto, que possamos trocar uma ideia, trocar uma informação, iremos ter alguém que vai fazer toda essa inspeção, cuidar disso. É exatamente isso que era feito, e não um cargo hierárquico. Então, Paulo Júnior, voltando lá para ele agora, está nesse momento mostrando que ele ou não tem o conhecimento correto do verdadeiro evangelho, da verdadeira sã doutrina, ou está simplesmente seguindo aquilo que os próprios líderes religiosos, até mesmo da sua denominação, querem que ele siga para que mantenham as pessoas presas em um aprisco, certo? Vamos continuar o vídeo dele aí agora. Estamos vendo que ele não é coerente com a sã doutrina de Cristo. É por isso que realmente precisa sair disso, e pode ser excelente para ele a saída nesse momento, para que depois ele possa voltar, e eu espero que ele estude nesse período, mas volte livre de denominações religiosas, pregando o verdadeiro evangelho, que talvez seja meio difícil, porque eu mesmo estava preparando vídeos sobre pregações dele, onde ele traz palavras aos desigrejados. Nem mesmo existe essa palavra, porque quando nós entendemos que nós somos a igreja, como é que você pode sair de você mesmo? Como é que você pode ser um desigrejado? Ou não seja um desigrejado. Como? Esse cara não sabe nem mesmo o que é igreja. O que ele está fazendo como um pastor, cara? Como é que ele está se colocando no lugar de Cristo aqui? Vamos continuar. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra, e assim por diante. Não ser violento.
Muitas vezes, aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. A gente vê aí que alguma coisa parece que ele fez. Ou para algum dos líderes dessa denominação, que acabou colocando ele de canto, ou para algum familiar, talvez. Mas, a princípio, parece que ele causou algum problema com a liderança. Homens acima de homens, hierarquia, liderança, nicolaísmo. Você percebe que nós não estamos falando do verdadeiro evangelho. Quem conhece e lê, com certeza acha isso aqui um absurdo, tá? Vamos continuar. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas... Por que eles acham que eles estão com a verdade do Criador? Porque a grande apostasia é exatamente isso. É o grande engano. E Cristo nos avisou há 2000 anos atrás, tá? Depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi. Uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus. Pesado isso aqui, né? O negócio estava assim, nos bastidores, que coisa, né? Ia causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Isso aqui é muito legal, cara. Isso aqui é bonito, tá? Quando um homem se coloca numa posição dessa, assim, cara. É difícil. Você precisa ser homem realmente para assumir um erro, dar um passo para trás e falar que você errou e que vai mudar as coisas. É interessante isso aqui. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. Para ser pastor não, tá? Para ser um supervisor. Você percebe o engano? Eu acho que o intuito desse vídeo principal aqui é ele mostrar isso. E podemos fazer outros, caso isso não tenha ficado de boa compreensão na sua cabeça. E por essa razão, estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado. E reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração, restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Bom, eu acho que é o suficiente para a gente entender, né? Você percebe que é por isso que não podemos colocar homens como pastor. Pastor, apenas o próprio Cristo, apenas o próprio Messias. Por quê? Homens são falhos. Todos somos iguais. Aquele que quiser ser maior deverá ser servo. Não podemos ter essa hierarquia, porque senão o negócio desanda como esse aí. Isso só acontece porque ele teve peito para chegar aqui e assumir, tá? Eu acho interessante, não vou nem comentar sobre esse cenário no fundo atrás dele, cara, porque isso, mais uma vez, já traz às nossas cabeças a própria instituição da maçonaria que está por trás de muitos líderes religiosos e muitas denominações. Eu não acho que esse seria um momento para olhar isso aqui com algo que podemos trazer uma teoria da conspiração, mas que é estranho, tá? Quando temos essa dualidade de cores, isso trabalha, principalmente eu que estudo muito sobre isso, eu sei que isso trabalha diretamente
nossa mente. É uma programação neurolinguística, traz a dualidade, o preto, o branco, em cima, embaixo, o bem ou o mal, e faz uma referência a esse mundo físico material. Eles estão dizendo subliminarmente que estão nos aprisionando ou tentando nos manter aprisionados aqui. O pecado de Eva, lá no Éden, foi comer do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. É a dualidade, tá? Então, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou a respeito de Paulo Júnior? Você acha a atitude correta? Você acha que ele, estudando nesse momento, pode daqui a um tempo voltar, mas espero eu, acho difícil, mas espero eu que volte pregando o verdadeiro evangelho. Acho difícil porque pregar a sã doutrina é algo que não dá lucro. Você não ganha nada com isso. Não ganha nem um centavo. Mas o principal que poucos enxergam é que você pode não ganhar dinheiro fisicamente, mas seu galardão pode ser muito grande lá. Só que não é para todos. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.